Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então, nós vamos iniciar hoje mais um estudo sobre fé. Quero te pedir para você estar assistindo todos os vídeos até o final, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor, amém? Então, nós vamos dar continuidade. Vou começar aqui com Romanos, capítulo 10, o versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé, ela vem através da pregação, tá? Tem um aspecto especial para que nós tenhamos fé. Ela não vai vir por conta de alguém orar por mim ou por você e você vai estar recebendo fé. Não. A fé ela vai vir por conta da pregação. E qual pregação? Também tem esse detalhe. É uma pregação que é pela palavra de Cristo. É uma pregação que vai estar falando do evangelho pleno, do evangelho de Cristo. A obra que ele fez lá na cruz, a obra que ele fez enquanto esteve aqui na terra em forma de homem, isso é pregar Cristo. Uma pregação que fala de Cristo. Essa pregação, ela vai gerar fé. Vai ser uma pregação com unção, Quando fala de Cristo, fala de unção. Uma pregação cheia de vida, algo que vai gerar vida, algo que vai gerar aqui no seu coração, que se chama fé. Então, nós precisamos ouvir a mensagem da palavra de Deus para que nós possamos receber fé. E esta fé, ela vem por conta de nós ouvirmos a palavra, cabe a nós ouvir a mensagem para termos fé, para receber salvação. Cabe nós ouvir a mensagem para termos fé, para receber cura. Cabe a nós ouvir a mensagem, a pregação, para receber uma bênção financeira que tanto nós estamos esperando no Senhor. Então, hoje eu quero passar aqui para vocês 2 trechos da Bíblia, da Palavra de Deus, que está em Atos, para nós entendermos como que a fé vem pelo ouvir. E eu acho interessante essa frase, que você não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra. Amém? Então, nós não podemos crer e ter fé sem ouvir a palavra. Então, a primeira passagem que eu quero trabalhar com vocês, ela está em Atos, capítulo 11. Antes, no capítulo 10, eu não vou estar fazendo a leitura com vocês, mas no capítulo 10 nos conta um relato, a respeito de Cornélio. Cornélio, ele orava, ele falava com Deus, mas ele precisava receber a salvação. Ele ainda não tinha, crido em Jesus Cristo para receber a devida salvação. Então, um anjo vem, e fala com Cornélio, porque o anjo não pode pregar, Olha que privilégio que nós temos, O privilégio de pregar a palavra de Deus está sobre nós, não sobre os anjos. Então o anjo vem e fala a Cornélio para que Cornélio viesse procurar a Pedro, E ele assim fez, procurou a Pedro. E Pedro ministra, sobre a vida dele, a palavra de Deus, e ele tem fé para ser salvo. E todos ainda, inclusive, foram cheios do Espírito Santo neste dia. Isso está no capítulo 10 de Atos. E aí chega aqui no capítulo 11 de Atos, Pedro está fazendo uma defesa, e no versículo 13 e 14 ele traz esse relato que aconteceu com Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e a tua casa. Então, para receber salvação, nós precisamos da pregação. Sem a pregação,
não vai haver a fé para a salvação. Então é necessário que se haja pregação. Amém, irmãos? E da mesma forma que a fé para a salvação, ela vai ser atribuída por meio da pregação, a fé para se receber uma cura também vai ser por conta da pregação. Lembrando que não é uma pregação qualquer, é uma pregação que vai falar do Evangelho. É uma pregação que vai falar de Cristo, né? Essa pregação, ela vai trazer libertação, cura, segurança, né? Preservação, perfeição, porque ela vai estar falando de alguém, né, que é perfeito, né, que veio para nos libertar. Então nós precisamos do Evangelho, amém? Então, também em Atos, né, só virar aí algumas folhinhas, 2 ou 3, eu já tinha deixado marcado. Agora conta para nós, né, em Atos 14, a respeito de Paulo e Barnabé. Do versículo 1 até o 7, está contando que Paulo e Barnabé, eles estavam, né, na sinagoga judaica. Né? E lá nessa sinagoga judaica, eu até frisei aqui na minha Bíblia, no versículo 1, parte B, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Então eles estavam fazendo o que lá? Eles estavam pregando. E pregando com fervor, com autoridade, pregando o quê? O Evangelho. Né? E, claro, né, teve lá os seus desajustes, os incrédulos não gostaram muito da ideia, da história, né, deles falarem assim. E no versículo 3 do capítulo 14 fala assim: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Esse é o Evangelho, amém? Concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, quando o Evangelho da graça, de fato, o verdadeiro Evangelho, ele é ministrado, né, que fala que a ênfase é Jesus Cristo, ele vai gerar fé e os sinais vão acontecer. Sinais e prodígios aconteciam. Porém, parte desse povo que estava ouvindo, Paulo e Barnabé, não gostaram da situação, né, e expulsaram eles da sinagoga, né, não aceitaram eles lá, começou a fazer tumulto e tudo mais. Então eles fugiram. Fugindo eles foram para Listra, onde anunciaram o evangelho. Isso está no versículo número 7. Agora vamos comigo ler o 8, 9 e o 10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direto sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, nessa passagem nos mostra, né, que Paulo ele estava pregando o quê? O mesmo evangelho, né? Não obstante que ele foi expulso lá da sinagoga, né? Não aceitaram eles lá pregando, causou tumulto, né? Não foram bem-vindos. Ele continuou pregando o mesmo evangelho, o evangelho da graça. E ministrando o evangelho da graça, ele viu que aquele homem foi gerado fé no coração daquele homem. E ele deu a voz de comando, né? Ele mandou o homem se levantar. E qual foi a parte do homem? Ele ouviu. Ele ouviu aquela mensagem que Paulo estava ministrando. Ele creu que seria curado. E quando ele foi ordenado a se levantar, ele se levantou e andou. Simples assim. Né? Então essa passagem ela mexeu muito comigo, porque eu tenho 2 exemplos que quero contar rapidamente para os irmãos. Uma vez eu estava ministrando uma mensagem, né, acerca da mulher hemorrágica, que por sua vez também ouviu falar de Jesus, né, e enquanto eu ministrava a mensagem, uma mulher me chamou a atenção, e eu pensei comigo mesmo, ela vai ser curada ainda hoje.
E assim aconteceu, né? Depois da ministração da palavra, teve um momento de oração e aquela mulher foi curada naquele dia. Mas em contrapartida, em outro momento, estava eu num projeto evangelístico, né? E preguei o evangelho para um senhor, ele tinha um problema nas pernas, né? Eu falei, vou orar e ele vai ser curado desse problema das pernas. Não, não foi curado. Então eu chamei o Moisés, não, também não foi curado. E aí eu me atentei a esta passagem, porque muitas vezes, né, a gente pensa ao ler essa mensagem que foi Paulo, foi por mérito de Paulo que pôde receber a cura, mas não foi mérito de Paulo. Foi que aquele homem ouviu falar do evangelho, né? Paulo ministrou a mensagem. Patrícia, mas eu já ouvi tanta mensagem sobre o evangelho e eu ainda não recebi a cura. Então vamos ouvir mais. Ouça mais mensagens até que a fé seja gerada no seu coração. Amém? Eu acredito que aquele homem, aquele senhor precisava ouvir mais mensagem. De repente uma ou duas, não sei. Né? Nós muitas vezes falhamos nesse sentido, achamos que nós não somos capazes. Mas nós precisamos, na verdade, pregar o evangelho. E no momento que nós precisamos ouvir o evangelho. Amém? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesses dias o Senhor venha abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para que tenhamos revelação da Tua graça, para que tenhamos revelação da fé e nós possamos crescer em fé a cada dia, fé para a salvação, fé para a cura. Senhor, visita cada pessoa que está me ouvindo nesta hora e traz cura, traz salvação, meu Pai, e traz fé pelo ouvir a palavra do Evangelho da graça, por ouvir falar de Jesus. Em nome de Jesus, amém.